A igreja do deserto, Mateus capítulo de número 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizados no rio Jordão, confessando todos os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de cobras, víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E em sua mão tem a pá, que limpará a sujeira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Igreja do deserto. Católicos apostólicos romanos do meu coração, católicos carismáticos, evangélicos espíritas de todas as linhas, paz seja convosco. Quem tem o prazer de vos saudar nesta linda manhã de quinta-feira, no momento em que os ponteiros do relógio apontam para o céu do infinito, marcando 5h10. O programa é o Bom Dia Espírito Santo. O apresentador é o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, da Bahia para todo o Brasil. Brasil! Bom Dia Espírito Santo. Este é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Show da Bênção, por que não dizer, é a voz da profecia. Estamos falando diretamente da Bahia para o Brasil. Olha quem já chegou para estar conosco. Esdras Carvalho, seja bem-vindo. Rosa Lopes,
Janete Gomes, Soraya Souza Rodrigues, bom dia a todos vocês. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação, cobrindo todo o recôncavo baiano. Estamos pela ID e Ensinai. Estamos pela Rede Dias Dávila também. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Cultura da Bahia e pela mais jovem rádio conectada conosco, a Voz da Bênção, para todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania. Aonde quer que esteja chegando a minha imagem, a minha voz, chegue nesta quinta-feira a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santíssimo. Louvado seja Deus pela quarta-feira ontem. 6 cultos com programa de rádio, podemos dizer 7 cultos para todos os continentes e para o povo presente diante do altar de Deus. Olha quem já chegou também, Jucimário, Sena Santos, seja bem-vindo, Hudson, Janete, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que está conectado para todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Estamos falando para a África, Ásia, Oceania, Américas. Muita gente nos acompanhando. Olha quem já chegou, ela mesmo, pastora querida Maria Catarina. Nós nos veremos em Brasília, na Internacional Convenção da nossa igreja Casa da Bênção, pastora amada. Deus abençoe todo o povo lindo aí da minha querida Juiz de Fora. Deus abençoe. Rogério Magalhães também já está conosco, diretamente do Distrito Federal. É muita gente que levanta, são muitos, aliás, que levantam para dizer comigo com a alma, bom dia, meu amigo fiel Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Graças a Deus pelo dia de ontem, quarta-feira. Deus nos ouviu, Deus respondeu, os enfermos foram curados, os demônios se pirulitaram, saíram, a depressão saiu, a tristeza saiu, o ódio, o rancor, a vingança, a nuvem negra afastou, os exus e caboclos saíram. Houve cântico novo, lágrimas de alegria, houve ofertas, dízimos e contribuição de amor para a obra de Deus. Foi uma quarta-feira poderosa ontem. Ontem foi que dia, meu Deus? Ontem foi quarta-feira, dia 17, um dia abençoado ontem na catedral, na sede. O tempo estava bom em Salvador, não choveu. Amém, porque não choveu. Foi um dia com selo de validade do Espírito, a unção renovada, a unção da alegria, a unção da cura, a unção do Deus. Ontem foi um dia poderoso. Já estamos aí na contagem regressiva para amanhã, porque amanhã é a marca dos 44 anos da Casa da Bênção Bahia, quando Deus me enviou para Salvador, em uma convenção internacional nossa, através do meu amigo diretor executivo da época, Maurílio Silva, e o missionário na época, Doriel de Oliveira, que me enviou para Salvador, e nós começamos aqui debaixo das marquises dos postes, na rua, debaixo das árvores, num monte de areia, nas dunas do Abaeté, e a igreja se espalhou. Hoje somos mais de 250 congregações para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. Deus deu crescimento.
Um planta, o outro rega. Isto é importante plantar, é importante regar, mas o mais importante é o crescimento. E quem dá o crescimento é Ele, o Senhor da vida, o próprio Espírito Santo. Então, uma igreja que começou debaixo das marquises, postes, rua, árvores, as dunas do Abaeté, e Deus deu crescimento. E hoje nós somos mais de 250 igrejas edificadas, construídas, abençoadas por Deus. Não é obra do Daniel, não é obra do homem, não é obra do ministério apenas, é obra do Espírito, é obra de Deus. Venham e vejam que Deus fez nestes 44 anos. E a igreja está viva, ativa, a liturgia é a mesma que aprendemos, a visão é a mesma, o caminho é o mesmo, o pão, a água, o óleo são os mesmos elementos. Por quê? Porque nós não podemos ter outra visão senão a visão profética, a visão revelada, a visão determinada para aquele ministério que ele cuidou e alimentou pela presença do Espírito. Então, graças a Deus, pela Casa da Bênção Bahia, eu ainda estou aqui. 44 anos, posso testemunhar, porque Deus me enviou para este estado. Quando eu era evangelista recém-convertido, o Espírito Santo uma vez usou um profeta em Brasília, missionário Geraldo Xavier, e ele profetizou para mim: eu te levarei a um povo de uma pele diferente, uma pele escura. Interessante. Eu pensava que eu ia para a África, eu amava e orava pela África, mas não era a África, era a Bahia. E a Bahia, principalmente o bairro da Liberdade, onde temos a sede, é o maior bairro de descendentes de africanos, e Deus me colocou ali. Olha como Deus faz. Ele falou, através do ministério do missionário Geraldo Xavier, que me levaria a uma terra de um povo de uma pele escura. Eu pensava que eu ia para a África, mas Deus me traz para o bairro da Liberdade, para Salvador, para estar perto também do Pelourinho. Hoje eu entendo aquela profecia, que já deve ter bem mais de 49 anos, 48 anos, quando eu cheguei em Brasília em 75, Deus usou, 75 não, foi em 73, quando eu estive lá na primeira convenção das nossas Casas da Bênção, e Deus falou que me levaria a um povo de uma pele escura, uma pele diferente. E eu pensava que eu ia para a África. Eu comecei a orar pela África. Mas Deus tinha para mim Salvador, Liberdade, o maior bairro de descendentes de africanos. Que na época, Liberdade tinha 450 mil habitantes. Hoje nós temos Cajazeiras, que deixou a Liberdade para trás. Eu estou ali pertinho também do Curuzu, Peruvais, Largo do Tanque. É assim que Deus faz. Ele move as pedras, porque Ele é Senhor de todas as pedreiras espirituais. É assim que funciona a voz de Deus com o servo. É assim que funciona a voz de Deus para o seu servo. O servo não tem domínio próprio. O servo é como uma palha levada pelo vento do Espírito. A Bíblia diz que ele leva para realizar uma obra através da capacidade espiritual. 44 anos de Bahia,
Viemos para cá, não tínhamos dinheiro, não tínhamos conhecimento da cidade nem do estado. Deus nos fez crescer pela nossa sinceridade, fé, honestidade e gratidão. Eu sempre fui grato a este ministério, a placa da igreja Casa da Bênção que me ganhou para Jesus, que foi lá na minha cidade e me salvou. A Casa da Bênção, através do missionário João Batista Flores, enviado pelo missionário Doriel de Oliveira, ainda quando estavam em Belo Horizonte. Então, por isso que eu amo a placa da igreja, porque foi este ministério que foi lá no sul de Minas, em uma cidadezinha pequena de 22 mil habitantes na época, e nos libertou da maldição da feitiçaria, da idolatria. Eu e o meu irmão, e Deus nos fez pregadores do evangelho. Por isso que eu amo e respeito e temo a placa da igreja. Tem gente que diz que placa de igreja não salva. Quem fala isto são os avarentos e ladrões de ovelhas. Diz que placa de igreja não salva, mas ajuda. E temos que amar e respeitar o ministério e a barba do profeta, que foi lá e nos resgatou, levando a bandeira de uma organização que não é folha, nem galho, é tronco. Casa da Bênção não é folha. Casa da Bênção não é galho. Sebastião sabe disso. Luciene sabe também. Soraya também. Gênesis sabe também. Casa da Bênção não é galho, nem folha. É tronco. Porque nasceu no coração do Consolador, o Espírito Santo da Verdade, em 1964 em Belo Horizonte, e na Bahia há 44 anos atrás. Obrigado, Jesus, pelo ministério que o Senhor usou para ir na minha cidade e me salvar da maldita idolatria. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Casa da Bênção de Deus. Louvado seja Deus. Já são 5 horas e 23 minutos. 5h23, estamos alegres. Amanhã começa a conferência de líderes na catedral, na sede. Amanhã, aliás, na catedral. Amanhã, a partir das 18 horas. Amanhã, sábado, a partir das 15 horas. Domingo, a partir de 8 horas da manhã. Amanhã, um dia forte, poderoso, profético e apostólico. Amanhã é um dia de um chamamento, de uma convocação. É um dia de bênçãos. Pela manhã, à tarde, teremos amanhã quebra de maldições. Mas à noite é o grande momento do obrigado, Jesus, pelos 44 anos da Casa da Bênção. Bahia, pelos 68 anos da Casa da Bênção. Brasil, é uma obra que nasceu no coração de Deus. Deus colocou a semente no coração do missionário Doriel de Oliveira, missionária Ruth Brunelli, e tudo assim começou. E hoje nós somos a família da bênção. Deus abençoe, nossa pastora Maria Catarina está colocando ali, falando alguma coisa. Ela é pioneira da Casa da Bênção. Marcos Sebastião também.
Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Espírito Santo. Aqui é assim, é da Bahia para todos os continentes. Bom Dia Espírito Santo. Pega aí agora o copo com água, coloca ao lado do rádio, para que esta água seja ungida por Deus. Pega aí também o seu celular, o seu notebook, chave do apartamento, da casa, da loja. Apresente a Deus. Apresenta a Deus seu pedido de oração, fotografias, carteira de trabalho, fronha do travesseiro, escova de cabelo também, caixas com medicamentos, tubo de pomadas, gases, algodão, fronha de travesseiro, o número de sua casa, o nome da sua escola onde seus filhos estudam ou creche. Apresenta a Deus um pouquinho do azeite de oliveira. Esta igreja é conhecida como a Igreja do Monte, a Igreja do Óleo, a Igreja da Revelação, a Igreja da Resposta Urgente, do Deus Proverá, a Igreja da Quebra das Maldições. Apresenta a Deus aí agora o capacete da moto, o par de chuteiras, você que quer ser jogador de futebol, principalmente do Bahia, viu? Apresenta a Deus aí seu par de chuteiras ou de luvas, você que quer ser goleiro, abençoado, atleta de Cristo. Segura nas mãos de Deus, viu? E lembra que foi o Bom Dia Espírito Santo que te abençoou através de um pioneiro da Igreja Casa da Bênção, o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo. Forma dentro da sua casa e agorinha, o altar do Bom Dia Espírito Santo. Tá entendendo, Marta Machado, Célia Paim? Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos ao Bom Dia Espírito Santo. Pode me mandar agora para este celular aqui, ó, o seu pedido de socorro, seu pedido de oração, o nome da sua escola, o número do processo, o nome do juiz, do advogado que cuida da sua parte de demanda, de herança, ou você precisa de uma bênção na área do destravamento, manda o nome do juiz, do advogado, tá bem? Para este celular, 99 711 78 81. A Soraya está colocando ali o número deste celular de oração, é o Telebênção. Felipe de Sá já chegou para estar conosco. É o Telebênção. Soraya está colocando ali Telebênção, 7199 711 78 81. São tantos números. Minha cabeça, me ajuda, Senhor, a gravar tantos números. Este é o Telebênção, tá bem? 7199 711 78 81 é o Telebênção. Pode fazer o seu pedido. João Brandi quer ser goleiro de futebol. É isto aí. Manda ele colocar o par de luvas, a chuteira, diante do rádio do Bom Dia Espírito Santo, que Deus irá iluminá-lo, principalmente se for para o Bahia, tá bem? Ou para o Santos, ou para o Internacional. Flamengo não, Flamengo é Urubu. Urubu não tem vez aqui. Quem tem vez aqui é a bênção da pomba branca. Marcos Sebastião já está conosco, Gênesis Souza. Amém, sejam todos bem-vindos, porque esta obra é diferente. Ela não é do homem, Gênison, ela é de Deus e ela é santa. E aqui a gente fala
o que flui pelo Espírito para nós falarmos. Aqui não é da vontade da carne, nem da vaidade do homem. Aqui é a voz que clama no deserto pelo Espírito que habita em nós. Vamos louvar a Deus, vamos! Hoje é hoje. Bom dia, Espírito Santo. Célia Paim, Maria Eugênia. Canta a Maria Eugênia. Dona Guida, mulher forte da Avenida Peixe, mãe da Mônica, da Bianca, da Patrícia e da Bela Fernanda, que virou gringa. Eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes, amanhã é sexta-feira e nós teremos cultos normais pela manhã e à tarde. Amanhã é dia da quebra das maldições e beber o cálice sagrado. A festa da igreja, a conferência de líderes é à noite, a partir das 18 horas. Mas pela manhã, nós estaremos na catedral, na sede, quebrando as maldições. Amanhã é um dia muito cansativo para mim, porque é pelo rádio, é pela manhã, é à tarde e à noite ainda, a abertura da grande conferência. Presença do apóstolo Jair de Oliveira, bispo Palarone, que estarão chegando amanhã à tarde. E assim nós vamos ter, com toda certeza teremos, cultos poderosos, de muita força espiritual. Amanhã será um dia de quebra de maldições. O trabalho de quebra de maldições que eu faço foi revelação que Deus me deu e me trouxe para a Bahia para este trabalho de libertação. Amanhã, 8 da manhã, 2 da tarde e o culto da noite a partir das 18 horas. Quem sabe você ouve vozes do além, vê vultos, hein? É vítima sempre de depressão, de perseguição, de desequilíbrio, às vezes uma doença psicossomática, que os neurologistas, psicólogos, psiquiatras dizem que você precisa tomar remédio enquanto você tiver vida, mas às vezes é campo espiritual. A ciência não entende do campo espiritual. A ciência entende dos neurônios, das células. A ciência entende dos glóbulos vermelho e branco, do organismo. A ciência entende da matéria. Mas eu entendo do espírito. Deus me fez compreender o mundo espiritual desde a minha infância. Deus me fez compreender. Eu não sei se é porque a minha origem é judaica, por parte do pai, mas Deus me fez compreender sobre hereditariedade, maldição herdada, adquirida, mandada, que são opressões que vai passando de pai para filho. Jesus falou sobre a maldição
adquirida, que a pessoa, quando desvia do evangelho, o diabo volta com mais 7 espíritos piores. Então, maldição herdada existe, adquirida existe, e a mandada é pior ainda. A mandada é através de um cruzar de olhos maus, de um bozó, de um batuque, de um catimbó. Mas, através da imposição de mãos, a Bíblia manda nós expulsar demônios. Jesus falou para expulsar demônios da casa de Israel também. E aí? E aí o que, missionário? E aí? Jesus falou para as 12 colunas da igreja primitiva. Evangelho de Mateus, capítulo 10, está lá. Não vá à cidade de samaritanos, e nem a caminho de pecadores. Vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Expulsai demônios da casa de Israel. Ressuscitai mortos, curai enfermos da casa de Israel. Faça minha obra na casa de Israel. Primeiro, curados para curar, libertos para libertar, abençoados para abençoar. Se a casa de Israel estiver doente, troncha, quem vai temperar o mundo com sal ou iluminar com a luz maior? A casa de Israel, a igreja, tem que estar forte. Se a igreja não estiver forte, o inimigo derrota a igreja, como nós temos visto. Muita gente que já foi de adoração, de altar, hoje derrotados. Está entendendo, Rogério? Você entende. Ivonice também entende. Então, Jesus falou para Pedro, para Tiago, para Mateus, para Marco, para a sua equipe de discípulos, expulsar demônios da casa de Israel, da igreja. Nenhuma condenação há, missionário, para os que estão em Cristo Jesus. Complete o versículo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para não ter estas artimanhas malignas, tem que ser uma mulher espiritual, um homem espiritual. Porque se não for, o capeta entra mesmo. Porque a matéria atrai as coisas ruins enquanto estivermos aqui. Por isso que é de glória em glória, de fé em fé, que cada dia a gente mata um leão, atravessa um vale e atravessa uma montanha. É uma batalha. Eu entendo sobre as batalhas espirituais. Venha estar conosco, eu posso te ajudar. Vocês aí da Garibaldi, da Vasco da Gama, do Ogunjá, vocês aí da grande região da Capelinha, Boa Vista, Pirajá, é com você que estou falando, Tatiane, Lucimari. Vocês aí da grande região do Uruguai, das Cajazeiras, da Boca da Mata, da Monsurunga, de Itapuã, Pernambués, Cabula, Beirut, Tancredo Neves. Vocês aí da Fazenda Grande, eu posso te ajudar. Deus me dotou de dons para te abençoar. A palavra dele é escrita e é viva através daqueles que têm vida com Deus. Então, amanhã é um dia forte de quebra de maldições. Às vezes você não consegue se libertar sozinha ou sozinho. Precisa da imposição de mãos. Precisa da ministração de um ministro de Deus. Deus aqui na terra, ele fala através dos lábios, e ele ouve, ele vê e ele anda através dos nossos pés, dos nossos olhos. Porque ele deu a terra para os filhos dos homens. Quem tem que implantar o reino aqui não é o Estado, não é o município, não é a federação.
Quem tem que implantar o reino aqui não é o político. Somos nós, a casa de Israel. Libertos para libertar, curados para curar, salvos para salvar, ungido para ungir. Fiel para transformar os infiéis em fiéis. A unção passa, o cálice transborda. Está entendendo, Miriam Santos? Ou você não entende nada, Miriam? Então, amanhã é quebra de maldições. Esta maldição do adultério, da ganância, da avareza, dos prostíbulos, da bebida, do carnaval, da orgia, você não se liberta só. Tem que ter a imposição de mãos de um ministro que tem a luz para te iluminar, que é sal para te temperar, tirar este fedor do pecado, da bebida, das drogas, dos prostíbulos da sua vida. Pecado fede, pecado é podre. Por isso que o diabo é chamado de porco, por isso que o diabo é chamado de cão vira-lata, por isso que o diabo é chamado de sapo, porque gosta de lama. Ele quer fazer você uma pessoa fedorenta por fora, por dentro e em tudo. Por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Por fora era todos bonitão, mas por dentro era uma podridão. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, porque por fora eram bonitões, por dentro eram podrões. Então, temos que ser bonito por fora e muito mais por dentro, sem maldade, vida com Deus, caminhando pelo caminho, pela verdade e pela vida. Viu, Marília Carvalho? Hoje tem muita gente bonita por fora, mas feia e fedorenta por dentro, só tem ódio, ganância, avareza. Olhos maus de seca-pimenta, rancor, desejo maligno, pessoas que matam até amigos, pais e mães para se favorecer. Jesus chama esse tipo de gente de sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Uma sepultura bonita, mas com um defuntão lá dentro, ó, defuntona. É defunto ou defunta, seja o que for. Vocês estão entendendo? Porque eu não falo de mim, eu falo pelo Espírito que me revela o que eu preciso falar. Já são 5h43. Estamos em cadeia com a rádio, ela mesmo, a voz da bênção. Por isso que eu falo com vocês. Ajuda-me a estar aqui. Neste aniversário da Casa da Bênção Bahia, manda uma oferta como presente. R$44. Ou R$5, ou R$20, ou R$100, ou 500, ou 1.000. Nunca mais eu vi uma oferta de 1.000 para ajudar a obra de Deus. Ou um dízimo que você tem aí intocado. Deixa Deus te usar para abençoar as missões internacionais que eu faço com muita alegria no Senhor. O semeador aqui não é emburrado, não. Não é semeador triste de cara feia, de bicão, não. O semeador aqui é semeador que sabe aonde semear, como semear. E eu já semeio há 54 anos de minha vida. Me ajude a estar aqui nesta rede.
Vejam a obra de Deus como eu vejo, ame como eu amo, põe uma semente em minhas mãos, prega o evangelho, não enterra seu talento, ofereça a Deus o seu Isaac, que é o Isaac missionário, uma oferta amorosa, uma oferta especial, uma oferta alçada, que dói, como doeu em Jeová, a ponto de virar o rosto, porque o filho estava morrendo pela humanidade. Jeová virou o rosto, e Jesus gritou, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Como Abraão, que fechou os olhos ao levantar o cutelo para matar Isaac. O Isaac, nem Sara sabia do voto entre Deus e Abraão, ou Abraão e Deus. O Isaac é uma oferta que dói, mas é sincera. É para pessoas especiais, filhos e filhas de Abraão, que entende a obra de Deus, como eu entendo. Mande seu Isaac, ou uma oferta mínima de R$5, 20, 50, 100, 44, 1.500. Pregue o evangelho através da minha voz. Ganhe almas para Jesus. Almas para Jesus. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ganhe almas. Cada alma que nós ganhamos, olha, grave isso. É uma multidão de pecados que ele perdoa. Quem ganha alma, sábio é. Ganhe almas, através do meu ministério, para o Brasil e para o mundo. Não me deixe sair daqui, eu quero continuar aqui, por esta rede internacional. Ouviram o que eu falei? A terra aqui é boa, sim, Maria Catarina, é terra fértil. Aqui não é lama, nem areal, nem arenoso e nem pedreira. Aqui é terra onde planta 1 e colhe 100. Deixa Deus te usar. Tá bem, filhos e filhas? Coloque aí para mim o número do Pix. Soraya já colocou. Daniel de Oliveira, Bradesco. Bradesco, Daniel de Oliveira, porque em seu nome, missionário, porque eu pago compromissos todos os dias. Ao número do Pix 719918622232. Ou nestes dias festivos agora, prepare uma oferta, vocês que moram em Salvador, para abençoar o altar que te abençoa, Casa da Bênção, Catedral da Bênção, entregue em minhas mãos, para ajudar nas despesas também deste evento que estamos tendo, que teremos, uma oferta de R$100, de 200, de 1.000. Deixa Deus te usar, conforme a medida da fé e o amor que você tem. O amor incondicional pela obra do Senhor. Tá bem? Coloque aí o corinho da oferta. Vamos louvar a Deus. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te incomodar. Deixa Deus te incendiar. Porque a obra aqui é para a eternidade. Ela é espiritual. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Deus abençoe Piraí do Norte, Ana Santana. Piraí do Norte, Deus abençoe.
Abençoa, Jesus, mova os corações para ajudar esta rede, Jesus. Faça a obra, Jesus. Anjo Gabriel, entra nestas casas. Convença este povo em ajudar para mim não sair nunca daqui. Eu quero continuar pregando por esta rede. O chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no meu coração profundo. Dei amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar. Plantei amor no meu coração profundo. Dei amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar. O chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta. Planta, Ana. Planta, Soraya. Planta, Raquel. Para que a família Ferreira seja abençoada. Planta, Clóvis. Sidney. Antônio. Marcos. Gabriela. Planta, Gabriela. Tânia. Tereza. Roqueline. Ana. Planta, Ana. Planta, para que você colha frutos dignos de arrependimento. Planta, Laís. Este é o culto em seu lar. Amanhã completam 15 dias. Atenção. Quando eu cheguei aqui na rádio, o Espírito Santo falou comigo. Eu falarei particularmente com o meu povo. Viu, Gênison? Viu, Evangelista Virgínia, Laís Lisboa e Vonice Batista? Deus falou comigo. Eu falarei particularmente com o meu povo. E depois Deus me deu a interpretação, minutos depois, o que ele queria falar. Se você for para a Bíblia, você vai ver Deus falando com uma pessoa ou com multidões. Deus falava com Josué, com Moisés, com Jacó, através de sonhos. Deus falou com Abraão várias vezes. Deus falou com Salomão, eu preguei ontem, com Davi. E Deus falava com multidões no deserto. E Jesus a mesma coisa. Jesus falava para multidões, mas ele falava também para Maria Madalena, para a mulher do poço de Jacó, para um cego, para um doutor, para Nicodemos. E ele continua falando a multidões e continua falando a uma pessoa. Abra sua Bíblia. Esta é a revelação de 15 dias atrás. Abra sua Bíblia. Na página que cair, que você abrir, leia todos os versículos de número 7 e de número 21. Não é capítulo. Não importa o capítulo. É o versículo 7 e também o 21. Não é do 7 ao 21. É o 7 e o 21. Alguém está mandando ali um pix. Deus abençoe. Então faça isso. Deixa Deus falar com você com respeito ao que você está passando. Ele é pai, ele é mãe, ele é doutor, ele é psicólogo, ele é analista. Ele lê sua alma. Leia o verso 7, o verso 21. Senta em seu sofá. Ah, missionário, eu abri, eu li, não entendi. Maria também não entendeu a visita do anjo Gabriel. Mas o anjo lhe explicou o que ela precisava saber sobre
a gestação, o casamento, a gravidez. O anjo tirou suas dúvidas, como tirou Deus as dúvidas também do rei Ezequias. Como através de Eliseu, Deus tirou as dúvidas da mulher viúva que precisava de uma bênção para salvar seus 2 filhos que seriam escravizados. É assim que Deus funciona, pastor Alexandre. Você sabe disso. Então abra a Bíblia. Não importa o livro, o capítulo. Senta em seu sofá. Aí tem um sofá, não tem? Com capa abóbora, rosa, verde, marrom, para não pegar muito sujo. E leia. Se você tiver dúvida, o anjo Gabriel, que entrou na casa de Maria e lhe tirou as dúvidas, estará aí, porque ele acampa ao lado dos que temem a Deus. Ouviram o que eu falei? Qual é o problema que você está passando? Pare de ir atrás de profetisas e de profetas. Às vezes é um falso profeta, é uma falsa profetisa, é uma avarenta, uma preguiçosa, uma gananciosa ou um ganancioso. Abra sua Bíblia aí agora e leia versículo 7, versículo 21. Deus vai falar com você sobre o momento que você está vivendo na área financeira, sentimental, familiar ou saúde. Aprenda a consultar Deus pelo verbo que é Jesus na pessoa do Espírito Santo. Abra a Bíblia, deixa de preguiça. Deus vai falar contigo. Tá bem? Esta foi a revelação que Deus me deu há 15 dias atrás. Amanhã completam 15 dias. Deixa Deus te orientar. Aí tem pessoas que ficam correndo atrás de profetisa, de profetas, e às vezes é um falso profeta. É uma mulher imunda que vai entrar em sua casa, roubar seu dinheiro, seu marido, a paz, porque é avarenta, é gananciosa. Vigia, viu? A Bíblia manda julgar e conhecer quem põe a mão na sua cabeça. Julgar e conhecer. Ouviu o que eu falei? Então, medite na santa palavra de Deus. Coloca aí a Miriam. Deixa a Miriam cantar, né? Tadinha da Miriam. Miriam. Ela ficou leprosa, misericórdia. Mas Deus teve misericórdia, ela foi salva. Ela quis passar na frente do pastor. Ela quis ser profetisa mais importante do que o irmão Moisés. Ela ficou leprosa, mas ela foi salva. Deus perdoou os pecados dela. Porque... Vamos louvar. Miriam, enquanto louvou, ela estava no óleo, no azeite. Ela estava na revelação. O Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. Seja bem-vindo, Jesus. Que faz tudo por amor. E lá vem Deus. Seja bem-vindo, Jesus. É o que temos que falar, hein? Seja bem-vindo. Venha, pode entrar em minha vida, em meu coração, em minha mente, em meus hormônios, em minhas células. Pode entrar em meu intelecto, em minha capacidade. Pode entrar, Senhor. A porta está aberta, entra e faça morada, e habita em mim. É isto que temos que falar, viu, Paula, viu, Marília?
está entendendo Paula, está entendendo Marília, Maria Luísa, você está entendendo Maria Luísa, por onde andou você que nestes dias você sumiu? Abra sua Bíblia aí agora. É uma mensagem muito longa. Eu não sei até onde eu posso pregar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. João Batista, a igreja do deserto, ou no deserto. Igreja no deserto? Sim. Interessante que as multidões vinham para o ar livre, porque eram multidões incalculáveis. E o pastor do deserto era um nazireu, filho de Isabel, e o pastor Zacarias, filho de pastores, primo de Jesus, primo segundo, profeta prometido, barbudo, cabeludo, com uma roupa de couro, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Tomava banho no Jordão, bebia água do Jordão e batizava o povo no Jordão. Isto que é um pastor, que tinha uma mensagem impactante, profunda. Ele era o pastor presidente da igreja no deserto. Ele tinha uma equipe de obreiros e obreiras, discípulos. Então era um ministério organizado. A Bíblia fala que ele tinha discípulos e ele ensinou os discípulos dele a orar e a receber Jesus. A igreja do deserto, diz assim a Bíblia, naqueles dias. Quais dias? Os dias do nascimento de Jesus. Os dias em que apareceu o último dos profetas, João Batista. O dia da assinatura do Novo Testamento com o sangue do Cordeiro. Os dias da implantação da eclésia na terra sobre a rocha que é Jesus, do estabelecimento do batismo, da Santa Ceia, da organização do culto e da igreja. Naqueles dias selados, e o selo vale até hoje, porque veio o Espírito e confirmou o que já estava confirmado. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Jesus nasceu no campo. João Batista pregava no deserto. Ele não pregava nos palácios de Jerusalém. Ele nem entrava em Jerusalém, João Batista. Era o homem das montanhas e do deserto. Mas ele tinha uma mensagem que o mundo precisava ouvir. E vinham ouvi-lo. E vinham curvar-se. Viu, Cristiane Santos, Lisete Barnabé, ouça este programa desde o começo, viu, pastora amada? Pregando no deserto da Judéia.
E olha a mensagem que ele pregava. Não era uma mensagem de água com açúcar. Não era uma mensagem de alta ajuda. Era mais do que isso. Era mensagem para a salvação. O último dos profetas. A Bíblia diz que os profetas e a lei duraram até João Batista. O que há hoje é muitos falsos profetas e profetisas, mas o dom de profetizar existe, mas o ministério não. Olha a mensagem que ele pregava: arrependei-vos, arrependa, volta atrás, pega um novo caminho, uma nova visão, uma nova direção. Arrependei-vos, porque é chegado o domínio de Deus na terra, o reino de Deus. Aliás, o reino dos céus. Jesus vem implantar o seu reino. E quem preparou o caminho foi o primo. E o primo tinha as mesmas unções e qualidades de Elias, porque o espírito de Elias estava sobre João Batista. Não o espírito encarnado, mas o espírito da luz, das boas obras, da mensagem com autoridade. O espírito é o mesmo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A terra agora terá o reino dos céus sobre ela. O diabo fez o homem pecar. O diabo fez o jardim do Éden ser fechado. Mas agora o reino de Deus era implantado na terra através da mensagem de João, e ele apresenta Jesus como o cordeiro que tira os pecados do mundo. Aí veja o versículo de número 3. A mensagem que ele pregava era do arrependimento. Hoje as pessoas vêm para a igreja e querem continuar na vaidade, na carnalidade, no pecado, na orgia, no carnaval, no swing, nos striptease, na pedofilia, pederastia e todo tipo de pecado e erro. Mas a mensagem era esta, e tem que ser esta, e precisa ser esta: arrependei-vos, porque senão vai mesmo para o inferno. Inferno não é mitologia, é realidade, onde você passará a eternidade. Pergunto eu a você: o que tens preparado para quem será? Para Deus ou para o lago de fogo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas trilhas, endireitai seu jeitinho brasileiro, endireitai a sua vida oculta, endireitai as suas veredas. Veredas quer dizer os caminhos errados. Endireita seus caminhos. Por isso que Jesus falou depois: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Valdir Santana, Zumoura, Sandra Oliveira, Gênesis Souza.
E este João, aí a Bíblia revela como ele se vestia. Ele não vestia com púrpura. Ele não se vestia com linho finíssimo como o rico. Ele não se vestia com fardas romanas ou capacetes de Roma. Ele era simples, como o campo, como a rosa de Saron, como o deserto. Ele vestia de pelos de camelo, pele dura, que as pedradas e as lanças não transpassavam, vestido e revestido para enfrentar os fariseus e saduceus. Vestia-se de vestes pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Ele parecia para a sociedade de Jerusalém um louco, um maluco. Mas ele era mais do que isto. Ele era uma voz que clamava no deserto. Talvez eu seja também aqui uma voz clamando no deserto, logo pela manhã, há 44 anos. Patrocina-me para continuar sendo uma voz no deserto. Viu Pedrinho Kids, Jaqueline Macedo? Você está ouvindo bem, Pedrinho Kids? Vigie, viu? Preparai o caminho do Senhor. Aliás, ele tinha vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em seus lombos. E olha a dieta dele. Ele comia gafanhotos, gafanhoto marrom, não era gafanhoto verde, não, da terra, do deserto, e mel silvestre. E até hoje, no mundo espiritual, os verdadeiros pregadores às vezes têm que engolir gafanhotos por amor à obra de Deus. Levante de falsos amigos e de falsos pregadores. É um gafanhoto. Calúnia, difamação, perseguição, são gafanhotos. Por amor ao evangelho tem que engolir os gafanhotos. E depois do gafanhoto, aí é gostoso, hein? Vem o mel silvestre. Fortalecimento, sabor, doçura. É como a Bíblia em Apocalipse 10. A mensagem do livrinho é amargo no ventre, mas pode ser doce nos lábios. João era assim. Parecia um doido, mas era um doido de Jesus. Era um profeta verdadeiro. Não tinha vaidade com ele. Ele não ia pregar nos palácios por interesse de arrancar dinheiro das pessoas. Ele ia pregar no deserto. Ele não trazia uma mensagem de alta ajuda, ele trazia mensagem séria, profunda e profética e dura. Ele não falava pelas pontas. E nem Jesus falou, falava pelo centro da alma do homem. Viu, Rosa Lopes? Você está entendendo, Rosa? Genil de Guerra. Alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém. Ele não ia a Jerusalém, Jerusalém vinha a ele. Porque a mensagem dele penetrava no âmago da alma, na divisão do espírito, no consciente, no subconsciente, fazia este povo tremer, se urinar todo, porque era como machado, era como espada, uma palavra fiel e verdadeira, séria, dura,
viu João Marcos, Genilde, Suévia Calmon, uma mensagem profunda. Este era o pregador do deserto. Ele não ia para os palácios pregar e profetizar falsa profecia. Ele só foi no palácio para profetizar o adultério de Herodes com Herodia. Aí ele perdeu a cabeça, mas ele ganhou uma coroa na vida eterna. Ele foi profeta fiel e verdadeiro ao seu chamado, ao seu ministério, à sua vocação. Quem cantelei baixar e andecais. Fala, Senhor. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. Era muita gente que subiam para ouvi-lo. Ele não ia aos palácios. Ele não era da turma da prosperidade. Ele era da turma do arrepende e aceite Jesus. Ele era da turma do círculo de oração, do jejum, da Santa Ceia, da oferta, do dízimo, do Isaac. Ele era de uma turma diferente. E a Bíblia diz, então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. As pessoas hoje não querem nem batizar, para não deixar o adultério, a ganância, a avareza, a cachaça, a cerveja. Ainda tem pastor descaradamente que fala publicamente que bebe cerveja, bebe isso, bebe aquilo. Onde estão os verdadeiros servos de Deus que dá testemunho da verdade? Não embriagueis com álcool, em que há contenda, enchei-vos do meu espírito. Você precisa de um equilíbrio, não é um pico na veia, não é uma garrafa de cachaça, não é uma garrafa de cerveja, vodka com Campari, uísque que vai melhorar o seu equilíbrio. É o espírito da vida. Você precisa de Deus, e não de bebida, e não de drogas. Sabiam que existe até pregadores que para se inspirar usam drogas? A nossa inspiração não é álcool e nem pó branco, e nem erva queimada. É porque não tem mais o espírito. Já virou óleo queimado, já virou banha de porco, já perdeu a visão de Deus. Mas sempre vai haver uma voz no deserto para dizer: arrepende e volte à prática das primeiras obras. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados, 6:20. E vendo muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, e ele dizia: raça de cobras, de víboras, misericórdia. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O futuro vos aguarda, lago de fogo e enxofre. Então aprenda mesmo a fugir e venha para Jesus e aceite Jesus. Ganância, avareza e vaidade, status, os altares estão cheios, mas isto não salva. Salvação é outro departamento, é santidade e a misericórdia de Deus para conosco. Agora veja o que foi que ele falou para aqueles fariseus e saduceus.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem frutos dignos. Se não tiver conversão, se não tiver aceitação de Deus, não tem frutos. Tem muita gente produzindo fruto podre. E aí não tem semente de vida, tem semente de morte. Jesus tem o livro da vida e o diabo tem o livro da morte. Qual a semente que você apresenta a Deus? Veja onde está escrito o seu nome. Se é no livro da morte ou no livro da vida. Morte em todas as áreas, até a segunda morte. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Eles batiam no peito e diziam: somos filhos de Abraão. Eles estavam dizendo: somos crente também. Mas era um crente frio, estatuado, ganancioso e avarento, e impunha contra a obra de Deus. Aí João Batista lia a alma deles, a sujeira dentro deles. O próprio Jesus o chamou de sepulcro caiado. De defuntos ambulantes. Este não é o retrato só de ontem, é de hoje também. Por isso que nós temos que ser uma voz no deserto, para fazer a corça parir, pôr para fora o que não presta. Pare, corça! Vá para a maternidade de Jesus e ponha para fora o que não presta. Pare, corça! Vá para a maternidade de Jesus e põe para fora o que não presta. Esta era a mensagem que João pregava. A voz que clamava no deserto. Ele tinha igreja no deserto. E ele era um pregador sério, cabeludo, barbudo, tomava banho no Rio Jordão, comia gafanhoto e mel, tomava muitas picadas de abelhas. Mas ele não queria saber das abelhas, ele queria saber do mel. Picadas de abelhas a gente leva todas as horas. A gente engole gafanhoto até hoje. Quem é voz do deserto? Mas depois do gafanhoto vem o sabor do mel. Falei o que Deus mandou. Está entendendo, João Marcos de Oliveira? Ouça esta mensagem desde o começo, viu? Deus está te chamando para você ser uma voz no deserto. Muita gente no deserto aí em volta de você que precisa ouvir a verdadeira mensagem. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno, e vai mesmo, porque já está determinado. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Tem gente que se pega. Sou discípulo de fulano. Aquela mulher samaritana era crente desviada. E Jesus ficou conversando com ela. É rapariga, prostituta. Ela tinha tido 5 maridos. E agora o que tinha era o marido da vizinha, ou da colega de trabalho. Sabe o que foi que ela falou para Jesus, a mulher samaritana? Nossos pais adoravam neste monte. Oravam lá no monte. Este monte aqui, meu pai buscou a Deus. Aí Jesus falou, deu ali a mensagem para ela, que nem em Jerusalém, nem no monte tem que adorar em espírito e em verdade. Ser uma pessoa verdadeira e espiritualista.
Então, aqui, ó, João falou: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Eles se pegavam na genealogia da fé de Abraão. Abraão é Abraão, Daniel é Daniel. Salvação é individual. Cada um dará conta de si a Deus em seu tempo, em sua geração. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, olha o que falou João, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós estamos incluídos aqui. Por que, missionário? Porque éramos jambuzeiros. Hoje somos oliveira pela misericórdia. Agora veja o versículo de número 10. Também agora está posto, isso aqui é sério demais, rapaz, o machado na raiz das árvores, raiz, não é no tronco não, é na raiz, para arrancar o que não presta e nunca mais brotar ou nascer, desaparecer. Está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Tome-lhe, capeta. Esse fogo aqui é o fogo do inferno. O machado de Deus, como agricultor e lavrador, não parou. A poda não parou. O cortar e o arrancar não parou. Ele conhece o propósito do coração. Está entendendo o que eu estou falando, Elenir? Vigie, viu? Para que o machado de Deus não venha te cortar. Agora veja o versículo 11, a revelação que João fez. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, Jesus estava chegando. É mais poderoso do que eu, ele reconheceu. Ele não era vaidoso de alguém ocupar o seu lugar. Ele era servo de Deus. E Deus está no controle. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, reconheceu. O primo mais poderoso do que ele. Não sou digno de levar as suas sandálias, carregar os seus sapatos, as suas meias. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Porque ele é mais poderoso do que eu, ele tem uma unção especial, ele é diferente, ele é o Cordeiro. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Ele é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Mas ele tem uma coisa que eu não tenho. Ele faz o que eu não faço. Por isso ele é mais poderoso do que eu. Ele tem dons excelentes que eu não tenho. Eu tenho que aceitá-lo de coração, porque ele é um vaso melhor do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu não posso batizar ninguém com o Espírito Santo, mas ele pode. Ele pode dar o Espírito Santo. Está entendendo, Lívia? Chances. Ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Ele te renova. Ele te dá o selo do Espírito e ainda te batiza com fogo.
Por isso que um dos títulos deste programa é o Congresso Línguas de Fogo. Por isso que os apóstolos e discípulos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo. E incendiou toda a Europa e veio para as Américas a evangelização mundial. Muitos pararam, mas alguém ainda é uma voz que clama no deserto, como precisa ser clamado. Tá entendendo, Helenir, Eunice? Hudson, chegou agora no amém, não foi, Hudson? Vigia, viu? Levanta mais cedo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Renovação espiritual e fogo. Fogo, fogo, fogo. A mulher que tem o brilho do fogo espiritual, o dragão só para diante dela. Tem muita gente que já foi fogo, hoje é carvão. Pior não é ser carvão, é virar cinzas. Porque a cinza é levada pelo vento. O carvão ainda pega fogo. Tem muitos que já foram luz, hoje é trevas. Já foi bênção, hoje é desgraça, maldição. Contra o Evangelho de Cristo. Está entendendo, Marinalva, Edivaldo, Soraya? Soraya está colocando ali o número do Pix. Para mim continuar sendo uma voz, me ajude a estar aqui. Olha o Pix ali, ó, para você contribuir com a internacional pregação do Evangelho logo pela manhã. Aqui é língua de fogo, aqui é Pentecoste. Aqui não virou carvão e nem cinza, não. É labareda, 54 anos. E há 44 na Bahia. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Agora vejam o que João revelou. João Batista era um vidente, era um nazireu. João Batista era uma voz que clamava no deserto. É o último dos profetas. Era primo de Jesus, filho de um casal de pastores, Isabel e Zacarias. O nome João foi o anjo que deu a sua mãe e a seu pai. O pai de João ficou mudo porque não creu no anjo. Só a hora que ele escreveu em um pedaço de madeira o nome João, como ele vai chamar João? Aí ele soltou a língua. O pastor ficou de língua presa porque desobedeceu. Tem muito pastor hoje de língua presa porque não obedece o que Deus determinou, a vocação e o chamado. Este é o retrato da igreja do deserto, igreja de autoridade. Não é igreja de palácio. Aí veja o versículo 12. Em sua mão tem a pá. Jesus tem a pá da limpeza. Ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é as proteínas, o corpo e o sangue para nós nos fortalecer. Ele tem a pá. E pá, você sabe para quê? Serve uma pá, a ferramenta pá, para tirar o lixo de debaixo da cama, do tapete, Isabel Souza. Lívia Santos. Tem a pá. Só Jesus tem a pá. E tem o machado também. E tem a espada também. E tem a chave do céu. E a chave do inferno. Ele está no controle. Ixi, são 6h34. Em verdade, e na sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Sabe o que é eira? A casa de Israel. A eira, aonde malhava o trigo, para o trigo ser puro,
e tirar o joio do meio. Limpará a sua eira, seu local de produção ou de salvação. Colherá no celeiro, aliás, limpará sua eira, colherá no celeiro seu trigo. Nós temos que ser trigo, não é palha não, nem joio. E queimará a palha com fogo. Tome-lhe palha, que nunca se apagará. Esse término aqui fala do fogo eterno na eternidade. Leiam este capítulo 3 de Mateus. Medite nesta mensagem. Ouça a voz de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino, o governo dele em nós. João Batista não pregava nos palácios. A única vez que ele foi a um palácio foi para condenar o adultério de Herodes com Herodia. Perdeu a cabeça. Foi preso. Mas ele ganhou uma coroa na vida eterna, porque foi fiel até a morte. Leiam Mateus capítulo de número 3. Missionário Daniel de Oliveira, evangelista Daniel, já conheço esta mensagem. Relembre ela. Deixa Deus trabalhar em suas entranhas. Tá bem? Eu quero pedir a vocês uma coisa. Peça, missionário, vou pedir. Compartilhe este programa. Tem uma mensagem muito séria sobre o pastor do deserto e a voz que clamava. Muita gente diz que o meu programa é muito longo, mas quem ama a obra de Deus, rapaz, ele gosta de coisas longas, porque é um assunto que o edifica. Tem pessoas na igreja que ficam lá sentado pensando assim, passa logo o culto, prega logo, pastor. Às vezes precisa falar muito para que uma semente caia no coração. Ouviu o que eu falei? Às vezes é uma pequena palavra, mas às vezes tem que ser um longo discurso. Medite neste capítulo. Ame a Deus. Prepare para amanhã. Quebra de maldições. Prepare para amanhã à noite. Eita, a partir das 18 horas. Conferência de líderes na Bahia. Com a presença confirmada do apóstolo Jair, missionário Bispo Palarone e missionário Juarez Martins. Contribua com este programa. Abra o seu coração, pregue o evangelho como tem que ser pregado. Liberta suas mãos, liberta sua bolsa, seu bolso, liberta. E manda uma oferta de R$44, ou de 5, ou de 50, ou de 100, ou de 500, ou de 1.000, ou de 1 milhão. Vamos continuar fazendo a diferença. Sou sim uma voz que clama no deserto. Olha o número do Pix ali, ó. Bradesco Daniel de Oliveira, 7199186232. Porque em seu nome, missionário, porque chega em minha mão e eu pago compromissos todos os dias. Creia em Deus e creia também no que eu estou te dizendo. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Vamos falar com Deus. Vamos ouvir o ó. O apóstolo Doriel de Oliveira tinha a unção do ó. E ele, a sua voz, até hoje, causa em nós impacto.
Obrigado, Jesus, pela mensagem sobre a igreja no deserto que pregamos. Que esta mensagem ganhe asas para voar por este mundo afora e fazer discípulos. Pai, que o teu Espírito possa convencer o homem da justiça e do juízo. Eu abençoo todos que estarão ouvindo este programa de hoje, o de ontem, também o programa de terça-feira, que foi muito impactante. Eu senti a sua glória aqui terça-feira, enchendo este estúdio. Meu Deus, obrigado pelo dia de ontem. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui, contribuindo com esta pregação internacional, por estas redes que fez chegar o Senhor em minhas mãos. Eu abençoo a sexta-feira, manhã de quebra de maldições, e à noite a conferência. Eu abençoo as caravanas que estão vindo de Santo Antônio de Jesus, Valença, Vitória da Conquista, Irecê, caravana que está vindo de Juazeiro, de tantas outras cidades, aonde implantamos a Casa da Bênção nestes 44 anos. Eu abençoo pastores e obreiros, membros, que estarão superlotando a catedral amanhã à noite, a apresentação que a pastora Sulamita irá fazer. O grande culto de sábado de 3 da tarde até 9 da noite, o mega culto, o de domingo pela manhã. Eu abençoo todos que estarão levando uma oferta, um dízimo, um voto de gratidão por este ministério, por esta igreja, Casa da Bênção. Pai Santo, nós consagramos os objetos que estão no rádio, carteiras, fotos, chaves, números, documentos, água, óleo. Que a mão do Senhor os abençoe, que haja cura, salvação, que haja, meu Deus, pessoas indo em minha página no YouTube e acompanhando os nossos quase 500 programas, mensagens, lá no Facebook, também Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2, pessoas que amam a obra como eu amo, e que são libertos da ganância, da avareza, e que faz uma obra para ti, como precisa ser feita. Eu oro por todos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, viu, Hamilton? Te abençoe, Hamilton. Você é de Deus, Hamilton. Jesus te ama, Hamilton. Jesus te protege, Hamilton. Aí, Niterói. Magda, Deus te abençoe. Valdir, milagre, hein, Valdir? Apareceu. Verdade verdadeira, informa. Valdir Santana. Hudson, Deus abençoe. Compartilha este programa de hoje. Eu preguei sobre a igreja no deserto. Magda, Deus te abençoe, filha. Ailton. Apareça, Ailton, saudades. Em julho nós nos encontraremos em Brasília, na maior convenção de todos os tempos. Lenice, Deus te abençoe. Deus abençoe. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Tá bem? Pegue o santo óleo, unge seu marido, seus filhos, sua casa, a moto, o carro, o tênis, as caixas com medicamentos, unge a garrafinha com água, o copo com água, e a partir do dia 4, atenção Bahia, de junho, nós estaremos entregando ao povo a água abençoada,
Revelação que Deus me deu e eu ainda vou falar. Tá bem? Para cura e libertação, cura divina. Deus os abençoe, Deus abençoe, Tatiana. Chegou agora, não foi? Acorda, Tati. Meu abraço. Shalom. Compartilhe este programa. Faça isso pela obra de Deus. O compartilhamento é uma oferta que você dá também, pregando o evangelho através da voz que clama no deserto hoje. A voz continua.